Hoje, curiosidades insanas sobre o Paul Walker, um ator que eu gosto muito, acho que vocês perceberam aqui no canal Beloto Plays que eu trago muito Velozes e Furiosos e curiosidades. Hoje, curiosidades que talvez vocês não sabem ou não prestaram atenção. No Velozes e Furiosos 4, quando ele tá tunando lá o Skyline R34 azul, no fundo dessa oficina aparece um Skyline branco que pertence à coleção pessoal do próprio Paul Walker. Ele visitou o Japão e conheceu a preparadora Mines, que tem também um Skyline branco, que tem uma foto famosa, que ele tá sentado do lado, assim, dando risada. Só que ele também tem na coleção pessoal, ou na verdade teve na coleção pessoal, um outro Skyline branco também que ficou muito famoso. Tem pessoas que fizeram ali até versões tributo, né, montando o mais parecido possível, uma versão diferente, V-Spec, é um pouco mais rara essa configuração, e ele prova que não só gosta de Skylines. Uma outra curiosidade que eu não é assim tão feliz, mas a gente sabe que infelizmente ele faleceu numa Porsche Carrera GT lá no ano de 2013 na Califórnia, só que tem vídeos circulando na internet de um possível manobrista, um possível amigo dirigindo o Porsche Carrera do Paul Walker semanas antes de tudo acontecer, e ele saindo de um hotel. Não é o Paul Walker que tá dirigindo, dizem no vídeo que é o Roger Rodas, que é o amigo que estava pilotando no dia que infelizmente tudo aconteceu. Era um amigo que eles compartilhavam carros, um pegava emprestado do outro, ajudavam em personalizações, e essa Porsche ela era personalizada, e muito da galera dizia que o pneu não tava bom, por isso que ele derrapou no dia e bateu no poste de lado, né, que é o que aconteceu. Só que nessa filmagem rara, ele tá saindo do valet de um hotel, de um lugar assim meio de luxo, e na hora que ele vai sair, o carro dá uma rabiada assim de traseira, dá uma saída violenta assim, cara, provando que esse carro não é pra qualquer um, que ele é bem arisco, né, bem instável, porque é muito forte em tração traseira, enfim. Mas a galera prenuncia de que talvez os pneus já não estavam tão bons assim, de que talvez isso era um alerta, um aviso do que iria acontecer 2 semanas depois, lá no evento que o próprio Paul Walker promoveu para arrecadar fundos para um tufão que aconteceu lá nas Filipinas, né, para as famílias que sofreram e tudo mais. E cara, eu acho uma teoria da conspiração muito forte de, pagaram o cara porque ele sabia demais. Eu acho que é o que aconteceu mesmo, um acidente. Não foi nada conspiratório, alguém mandou, cara. Foi uma junção de erros, talvez, né, de pilotagem, de manutenção, talvez. E mostrando a bondade do Paul Walker, que ele tinha vários incentivos, várias ONGs, ele, em 2004, pagou um anel de $9 mil para um casal que tava discutindo uma joalheria. Ele tava lá na fila, acompanhou ali a discussão, e ele se compadeceu com a história porque ele gostou muito do rapaz, que ele era ex-militar dos Estados Unidos. Eles têm muito isso lá fora de servir o país, as pessoas se orgulham, né, os civis, as pessoas normais, se orgulham muito da galera que foi pro exército. E era um cara que não tava conseguindo comprar um anel pra esposa, ele queria casar, era o grande sonho dele, ele foi lá e bancou $9 mil do bolso dele, cara, 50 pau de anel, pra uma pessoa completamente desconhecida. E ele ia comprar o carro oficial do Velozes e Furiosos 2 sem saber. Ele tava fazendo ali teste do carro que ele queria comprar, que era um Skyline R34 preto, com os body kits da Sea West. Ele fez, saiu em revista, saiu em entrevista, e é vinculado que esse carro era dele, né? Mas não. Ele dirigiu, tudo bem, gostou, mas ele achou que tava modificado demais, e nessa empresa a gente sabe que era a Motorex, que importava na época os Skylines ilegais. E tem várias histórias sobre isso, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, acho que eu já devo ter feito milhares no canal agora, não lembro se eu apaguei. E ele falou que não gostou muito, que tava muito modificado, e acabou comprando um originalzinho mesmo, uma versão prata, que anos depois ele personalizou com o kit do filme, que é o body kit Sea West, o aerofólio e tal. A cor não é prata igual do filme, é a cor original do Sky, com capôzão de fibra de carbono e tal. Cara, ele gostou tanto desse carro que ele deixou bem parecido com o do filme, né? E aquele carro preto que ele dirigiu foi o carro que meses depois foi comprado pro Velozes e Furiosos 2. Ele foi repintado, obviamente, pra prata, e os adesivos azuis, trocaram a roda, trocaram algumas coisinhas, mas é o carro oficial das gravações, que quem comprou esse carro foi um dos diretores, né? O conselheiro técnico, o Craig Lieberman, que depois esse carro virou azul. Ixi, esse carro teve várias fases, mas foi o carro base pra fazerem todas as réplicas pro Velozes e Furiosos 2, né? Porque eles não pegam um carro, eles fazem vários de uma vez. Então o Paul Walker quase comprou o próprio carro que ia ser comprado pro filme, mano. Que insano, sem ele saber. E obviamente ele tinha uma coleção enorme de carros, assim, vários Skylines, vários Nissan 370Z. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque são muitos carros, mas muita gente não sabe qual foi o último filme dele. O último filme do Paul Walker não foi Velozes e Furiosos 7. Ele realmente gravou algumas partes do filme, os irmãos tiveram que concluir, completar, né? Porque ele gravou pouca coisa. Mas o último filme que ele fez completo foi o Brick Mansions, que aqui no Brasil saiu como 13º Distrito, Distrito 13, que é um remake de um filme europeu que saiu nos anos 2000 pra locadora. Cara, o filme é idêntico, assim, e eu não curto muito esse filme. É o clichê daquela cidade distópica
distópica que os pobres estão num lugar e que vão explodir esse lugar e que é perigoso. E é um filminho assim, sessão da tarde, um filminho pra você molhar o biscoito no sábado com a namorada, o namorado. Mas é o último filme que ele realmente fez e completou. Foi um filme que no final tem uma homenagem ali. É um texto, né? Não é uma homenagem igual See You Again, mas é um filme completo. E muita gente usa e compra aquelas camisetas com uma logo assim, West Coast Shoppers. Muita gente compra essa camiseta preta com um logo branco e nem sabe o que é. O Brian, no segundo Velozes e Furiosos, metade do filme ele passa com essa camiseta, quando ele vai pegar os carros tunados lá, o conversível ou o Lancer. O filme quase todo ele usa essa camiseta e muita gente compra e nem sabe o que é. Essa é uma logo de uma empresa que customiza motos, né? Vende, customiza moto, que é a West Coast Shoppers, não é o West Coast Customs, tá? E essa oficina tem essa emblemática logotipo que muita gente usa, mas é porque o Brian, na verdade, o Paul Walker era muito fã também de motos, né? No set do Velozes e Furiosos 4, que tá lá até o Skyline azul do lado, ele pegou algumas motos ali dos figurantes pra dar um rolê, pra tirar uma foto e tal. Tem algumas poucas fotos da coleção pessoal de motos dele, que era bem pouca, da adolescência. O logotipo meio que foi o ator incorporando o personagem e vice-versa. E por falar nisso, ele amava ser chamado de Brian, principalmente pelo público latino, os mexicanos, os brasileiros. Então, quando ele fazia turnês, né, de apresentação dos filmes, ou quando ele viajava com a família e as pessoas abordavam ele até nos Estados Unidos, ele adorava que chamassem ele de Brian, porque os atores, principalmente de Hollywood, não gostam que você confunda o nome deles, que você não sabe o nome deles. Ô, Belotinho Plays, quero tirar uma foto com você, você não é o Sunny Play? Aí eu falo, não sou. Tem cara que não gosta dessa confusão, até influenciador não gosta. E o Paul Walker, pelo contrário, ele preferia que chamassem ele de Brian, porque ele amava os fãs, ele dava mais atenção ainda quando a pessoa chegava, e aí, Brian, beleza, Brian? Ele sentava na mesa, trocava mais ideia, e dava mais atenção ainda porque ele sabia que não era uma pessoa comum que tava tirando foto porque era o Paul Walker, e sim porque assistiu a saga Velozes e Furiosos, que foi a saga que basicamente catapultou a carreira do... Vamos ser sinceros, né, galera? O Paul Walker, no começo, ele não era um baita ator. Velozes e Furiosos catapultou, ele foi muito conhecido por essa série e ele foi muito grato pelos fãs. E uma coisa que aconteceu, o Paul Walker gostava muito de carros, e quando ele foi escalado pro Velozes e Furiosos 1, ninguém aceitou fazer esse filme, porque eles achavam muito bobo, filme de carrinho, de corridinha. Pra achar o Vin Diesel, mano, o Vin Diesel, ele só topou participar, porque eles tiveram que mudar várias partes do roteiro pra que, talvez, ele aprovasse. E o Brian foi tipo, o Paul Walker, né, pro Brian, ele foi tipo quarto, quinto, sexto ator que ligaram. Ninguém topava esse papel. Então ele foi muito grato por isso, e ele quis fazer uma espécie de laboratório que os atores fazem, que é sentir na pele como é que o ator funciona na vida real. Então ele foi a rachas reais junto com o Vin Diesel. Ele fugiu da polícia, de verdade, porque eles estavam vendo um rachão e tiveram que entrar no beco e fugir da polícia. Eles deram essa ideia pro roteiristas, diretores, eles gostaram e recriaram essa cena no filme. Não exatamente igual, mas é uma referência do que eles viveram na vida real, cara. E é óbvio, né? No próprio Veloz 1, os corredores que aparecem no racha, na corrida, são corredores de Los Angeles. Então, eles se envolveram mesmo com a galera pra fazer essa parada acontecer. Então, vocês gostaram dessas curiosidades, galera? Eu tô meio perdido aqui no que eu trago no canal Beloto Plays de conteúdo. Eu sei que muitas pessoas querem ver jogos, né? Mas faz muito tempo que eu não trago jogos e eu não sei se compensa. Porque tem a galera que assiste só os vídeos de carro, só os vídeos de Velozes, e os outros que só assistiam jogos e as pessoas não se misturam. E geralmente o YouTube, ele gosta que o canal faça só um tipo de conteúdo, pra entregar só pra esse tipo de pessoa. Então eu tô meio indeciso no que eu trago aqui no Beloto Plays. GTA 6 eu vou trazer com certeza, porque esse jogo vai estourar e é a minha oportunidade de comprar um R34, sei lá, no jogo. Dá sua sugestão aqui, dá sua sugestão. Deixa o likezão, manda pra aquele seu amigo que não sabe dessas curiosidades marotevics. Tá aparecendo aqui minhas redes sociais. Nunca falei isso, mas tô falando. Segue lá no Instagram, Thiago Beloto, TikTok Beloto Plays. E é isso aí. Agora tem mais um vídeo pra você assistir, que eu fiz com muito carinho. Ou não, fiz sim. Assiste aí. É um vídeo legal. Confia no pai.